Olá, caros alunos, mais um encontro com a filosofia. Então a gente vai ver, dando continuidade na nossa aula, né, estamos falando desde o início, mudança de mentalidade, ou seja, surgimento de um novo homem, que é isso que a gente vai entender um pouco sobre essa questão dessa mudança na sociedade que surgiu a partir do século XIV até o século XVI, né, que foi o início, né, do renascimento cultural, aonde possibilitou, né, esse novo homem para a sociedade. Então, a ciência e as artes. A partir do momento do surgimento do renascimento cultural, surgiu isso, a ciência e as artes, que foi o desenvolvimento crucial, né, libertando a sociedade da sua ignorância e possibilitando essa sociedade a lutar pelos seus direitos, que foi isso que foi o renascimento. E também o resgate, né, da sua cultura, política, social, para o desenvolvimento de uma nova sociedade. Então, o renascimento é um termo utilizado para identificar o período da história europeia durante o século XIV a século XVI. Representar uma opção, né? Essa opção à cultura feudal, e representou também a mentalidade burguesa. Esse período leva esse nome devido à redescoberta, né, da revalorização das referências culturais da antiguidade clássica, Grécia e Roma, baseando assim na transformação do período em direção a uma ideia, ou seja, de um ideal humanista naturalista, surgindo um novo homem. Tudo começou em Florença, na Itália, onde foi o movimento, né, Renascimento, que a partir daí, em Florença, a capital das artes, o Renascimento começou em Florença, quando os poetas, pintores, escultores, arquitetos criaram entre o século XIII ao século XV uma quantidade infinita de obras e artes. Começou a surgir a percepção imaginária, né, a partir desse momento que eles representavam, né, as suas angústias após, né, o desenvolvimento do Renascimento. Com isso, o homem começou a reinventar, a propagar, né, sua questão do seu conhecimento, seu pensamento, em busca de uma direção mais afinada para que esse homem pudesse realmente desenvolver as suas intelectualidades. O mecenato, né, que significa termo que indica o incentivo e o patrocínio de artistas e de literatos e, mais amplamente, atividades artísticas e culturais. Mas também que significa que seria os mecenas, uma classe burguesa, né, da burguesia, príncipes, até papas, financiava e protegia as artes e os artistas nesse momento. A partir daí, entre as famílias mais ricas de Florença, contava-se também com a questão da Medici, que acabava por controlar o governo da cidade, tornando-os assim os mecenas generosos. A partir do momento desses mecenas, né, que começou o desenvolvimento desse grande movimento que é o Renascimento, que a partir do momento que eles começaram a investir, né, nesses grandes filósofos, artistas, pintores, escultores, para propagar o desenvolvimento da cultura. Os fundamentos, a partir do momento, o fundamento desse movimento baseava no antropocentrismo, no racionalismo e no humanismo individualismo. A partir do momento que esse humanismo individualismo era uma doutrina que afirmava que existe uma causa inteligível em tudo, mesmo que não possa ser demonstrada de fato como a origem do universo. O individualismo era uma opção ao teocentrismo e às concepções da filosofia escolástica. A partir daí, esta nova concepção expressou nas artes plásticas e na literatura, que fez desenvolver o estudo da medicina, da física e outros ramos da ciência. A partir desse momento, os fundamentos eram baseados nessas três concepções: antropocentrismo, racionalismo e o próprio humanismo e individualismo, com base, né, nessas afirmações que existe uma causa inteligível em tudo.
as novas maneiras de representar o mundo. Como foi? Através da pintura medieval, que as figuras são estáticas, de expressões invariáveis, fixa e de um fundo chapado. Com tudo isso, já a pintura renascentista buscava representar o objeto, pessoas, paisagem, como era o fato no mundo real, com o intuito de, entre as características, criar uma ilusão profunda, né, na tela, além de movimento, que é isso que começou, né, a modificar após o movimento renascentista, né, que era resgatar a própria imagem daquilo que estava sendo representada para o desenvolvimento da cultura, ou seja, para resgatar o intelecto realmente do homem. Nesse patamar, a diferença entre o pensamento medieval e o renascentista está baseada no pensamento onde a separação dessas duas áreas. No pensamento medieval, o teocentrismo seria baseado na verdade da Bíblia, vida material sem importância, conformismo, a natureza era a fonte de pecado. Tivemos também o ascentismo e o dogmatismo. Já quando propagou o movimento do pensamento renascentista, alterou aonde era o teocentrismo, que o pensamento medieval, no caso a igreja, propagava isso, já no pensamento renascentista chegou o antropocentrismo. A verdade era uma experimentação e uma observação. A vida terrena e material também é importante para o movimento. A crença no progresso, a natureza era a beleza do homem e das suas exceles maneiras de desenvolvimento através da natureza. Começou a falar de hedonismo, o hedonismo onde era a questão de mostrar os fatos reais através da pintura, da arte, da escultura, e a fé era diferente da razão. Tudo isso começou a se repensar após o pensamento realmente renascentista. Então, o movimento renascentista foi uma propagação desse movimento para o desenvolvimento intelectual do homem, ou seja, resgatar esse novo homem para que ele possa estar desenvolvendo, através da sociedade, as mil utilidades, né, que nós temos no nosso próprio conhecimento. Vários autores surgiram no Renascimento. Na aula anterior, vocês viram que falamos um pouco de Michel Montaigne e de Maquiavel, mas também tivemos esse grande filósofo, Leonardo da Vinci. Foi um dos mais notáveis pintores no Renascimento e possivelmente seu maior gênio. Destacou-se também na ciência, na matemática. Ele era conhecido como engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Conhecido principalmente como pintor de duas suas principais obras, que foi a Mona Lisa e a Última Ceia. Então, Leonardo da Vinci, né, foi um dos grandes, né, filósofos que defendeu, né, esse novo homem. E a partir daí ele começou a desenvolver as suas grandes obras, seu fascículo, para que possamos entender a mente humana e a sua intelectualidade. Mas também Leonardo da Vinci pintou outra obra importante, que foi o homem vitoriano, que ele dizia que o homem vitoriano é o homem baseado na razão do desenvolvimento após o Renascimento. Então, isso foi o renascimento cultural, que foi a mudança de mentalidade, né? O surgimento de um novo homem, uma nova sociedade, em busca do resgate, né? das grandes culturas antigas, como o grego-romana, que era a base do renascimento, e a partir daí esse resgate começou a desenvolver-se novas ideias de pensar na sociedade. Fique com Deus, até a próxima, fica com essa grande palavra em Libras, o começo.